Então, gostaria, assim, mais dar a palavra à professora Beatriz Vício para a sua apresentação. Bom, novamente, boa tarde. Eu acho que eu vou me sentir melhor falando em pé. Com licença. Primeiro, uma honra enorme dividir essa mesa com uma figura tão querida, tão importante da nossa diplomacia, das boas lutas políticas, como é a figura do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Uma honra e, naturalmente, com a colega e amiga queridíssima Mônica Bruckmann. Eu trouxe um título um pouco provocativo. Então, eu vou tratar desse que tem sido um tema que eu venho estudando, que é a nova aliança estratégica. Será que eu posso ficar assim? A nova aliança estratégica entre a Rússia e a China. Essa temática eu comecei, na verdade, a estudar. Sim, eu comecei a estudar essa temática, na verdade, a partir do que são meus estudos principais, que são Oriente Médio e África. E, sem dúvida, há uma diferença, nesse momento, numa das guerras, das tantas guerras, né, que tem destruído praticamente a sociedade do Oriente Médio, que é, no caso da Síria, a intervenção sob convite do presidente Assad da Rússia na guerra. A partir daí eu comecei a me envolver um pouco mais com esse tema e venho estudando a geopolítica da Ásia em relação ao Oriente Médio inicialmente e agora mais em si mesma, porque ela realmente, talvez, não sei se seja um pouco ambicioso dizer que ela pode mudar o futuro do mundo, mas sem dúvida, pelo menos, ela traz algumas novidades que são importantes para nós, nesse momento, particularmente, que o Brasil está vivendo. Então, já fui referido aqui na mesa, não vou perder muito tempo, no sentido de que já por vários indicadores nós estamos vendo, assistindo o momento de uma mudança na hegemonia mundial, com um declínio do Ocidente, da liderança norte-americana particularmente, né, e um despontar, né, um crescente papel protagônico da China, mas não somente da China, da Ásia em geral. Tanto assim que volta a estar em debate em muitos meios acadêmicos um conceito que de alguma forma tinha sido esquecido, um segundo plano, que é o conceito de Eurásia, né? Que tanto gostam os geopolíticos e que nesse momento já em muitos trabalhos aparece como uma referência que será importante para os estudos nas próximas, já está sendo e nas próximas décadas também. Pode mudar. Essa parceria estratégica, né, tem um grande ponto de mutação, que é em 2013, essa parceria estratégica entre a Rússia e a China, tem um ponto de mutação que é 2013, quando assume a principal liderança na China, Xi Jinping. No entanto, ela não começa com Xi Jinping. Aí se coloca já como uma questão estratégica. E essa é uma palavra que tem aparecido nos documentos oficiais assinados pela Rússia e pela China. Mas, na verdade, o primeiro momento em que surge um documento que sinaliza uma diferença em relação aos anos, ou quem sabe décadas anteriores, é em 2005. Em 2005, isso passa despercebido de muitos estudiosos, há um documento, pensemos que estamos próximos de 2001, né, do 11 de setembro, um pouquinho depois, e é um documento que assinam a China e a Rússia, inaugurando um novo período do seu relacionamento histórico, dizendo, entre outras coisas, que elas vão ter, de aí em diante, uma parceria militar. Essa parceria militar se inaugura com manobras militares conjuntas, que são as primeiras, possivelmente na história, né? E tem uma reflexão que justifica essas manobras
que, traduzindo para o bom português, é praticamente uma contra-doutrina Bush, né? Aquela doutrina que dava aos Estados Unidos um cheque em branco para intervir preventivamente, né, diante de uma suposta ameaça à segurança dos Estados Unidos. A Rússia e a China aí se manifestam, fazem essas manobras conjuntas, tiram um documento conjunto e daí em diante, a cada ano, essa parceria tem sido incrementada. Ela tem um pé econômico muito interessante. Hoje, a China é o principal parceiro comercial da Rússia e também no campo da energia, a Rússia da China, mas vai para além do exclusivo campo econômico e já está no campo militar, levando a um outro patamar de manobras conjuntas. Não há também nenhuma dúvida de que há uma concertação bastante explícita na ação internacional, nas votações na ONU, por exemplo. Dificilmente, já nesses últimos anos, a partir de Xi Jinping, há qualquer diferença nas votações da ONU de um e outro, né? E podemos então, por favor, a próxima. Podemos então ver que há uma reação também no mundo, não somente evidente a essa ascensão da China e da Rússia, da Ásia como um todo, mas uma medida, como sempre acontece historicamente com aquele hegemon que está em decadência, uma reação. A reação que nós conhecemos mais óbvia, que é essa eleição surpreendente dessa figura Trump, né, para os Estados Unidos. Estados Unidos que uma sociedade que está dividida, né? Nas últimas eleições houve algumas pequenas mudanças, mas realmente dividida. E com outras reações, pode passar aí, né, que também são bastante surpreendentes, como o Brexit, né, que se hoje houvesse um novo plebiscito, possivelmente o resultado já não seria o mesmo, porque naquele momento quem votou possivelmente não teria a dimensão das consequências, né, que teria essa votação. Mas há uma rejeição a qualquer outra nova consulta e Brexit é um dado da realidade. A partir agora do início do ano que vem, essa situação vai estar confirmada, com o Reino Unido saindo da União Europeia. Então, há quem diga, eu gosto de provocar através de algumas imagens, vai ilustrar, há quem diga que estamos no início de uma nova era. E, possivelmente, os historiadores do futuro, né, sei lá como seremos vistos no século 26, 27, se o habitat nosso sobrevive, né, se a questão ambiental não extermina a raça humana antes disso, mas se sobrevivemos, quem sabe como seremos chamados nessa época, mais adiante no tempo, e possivelmente estejamos, né, ou sejamos vistos como iniciando uma nova era, com essas transformações profundas no cenário internacional que estamos apontando. Então, quando a União Soviética se desmembra, queda do Muro de Berlim, desmembramento da União Soviética, aquele equilíbrio aparente, às vezes não era tão equilibrado, da Guerra Fria, parecia finalmente se deslocar para um mundo unipolar. E aparecia um grande hegemon aí, que era Estados Unidos, dominando, né, o cenário. Essa foi uma perspectiva, né, foi citada aqui na mesa pelo Saturnino, do fim da história. O capitalismo finalmente venceu o socialismo, e aí então não havia mais por que pensar em novas etapas da história da humanidade. Mas esse período, esse breve período unipolar, estava totalmente ultrapassado já no início do século XXI. O que parecia ser a eternidade do fim da história nos anos 90, pouco mais adiante no tempo, né, um pouco mais de uma década, já era outro cenário. Esse cenário era visivelmente de um mundo multipolar, justamente com novos polos, a China como a grande locomotiva,
Índia também, Indonésia, enfim, outros países. O Brasil estava apontando, né, The Economist, põe o Cristo indo lá para cima e tal. E Estados Unidos, então, já convivendo com um mundo diferente. É lógico, isso foi apontado aqui, inclusive, na mesa anterior, que ninguém que exerce a hegemonia como os Estados Unidos exerceu vai, de bom grado, aceitar essa nova situação. Em alguma medida, esse momento que nós estamos vivendo, inclusive com grande repercussão no Brasil, eu vou nisso no final, é a resposta de um domínio que se percebe nitidamente. Se alguém percebe isso nitidamente, são eles têm muito mais ferramentas do que nós para analisar permanentemente a realidade, né? E podem nos enganar simulando situações, mas eles internamente, com think tank, com todos os serviços de inteligência e tal, eles têm o panorama claríssimo, né? Não é por acaso que está havendo toda essa série de medidas em vários terrenos. No comercial é o mais evidente, com a China, e no campo político e militar com a Rússia. Então, esse declínio do Ocidente, para alguns autores, estaria significando uma mudança, e por isso essa ideia de uma mudança de era, né? Porque a era do domínio ocidental, ou do norte, né, como em alguns casos também foi chamado, ela se caracterizou para o resto do mundo, né, numa era de dominação muito brutal, né? Essa imagem é de um jovem pintor russo, Vladimir Kush, que é um neo-surrealista, né? Mas ela mostra, né, a rapina, né, do colonialismo, e nós na América Latina não sofremos esse colonialismo nas décadas mais recentes da mesma forma como a Ásia e como a África sofreram, mas sofremos sim. Nós sabemos o quanto também nossas populações pagaram pela audácia de não querer estar, né, dentro da doutrina Monroe, sucessivos golpes de Estado, etc, etc. Então, vejam só, estaríamos numa era em que esse grande hegemon ocidental, caracterizado por um domínio de raça branca, patriarcal, em grande medida homofóbico, etc, etc, situações que estamos hoje em dia muito próximas, né, e denunciando aqui no nosso país, ela seria uma etapa que estaria sendo, digamos assim, deixada para trás. E é uma longa etapa. Vamos ver que esse século da Ásia, né, como se inspira, eu tomei essa frase muito interessante, ou essa reflexão de Hobsbawm, né, que ele caracteriza os séculos pelo grande hegemon, pelo grande poder hegemônico, né? Então, Hobsbawm chama o século XIX de século da Europa, o século XX da América, entendendo a América, os Estados Unidos da América, e não é de Hobsbawm, mas nós podemos induzir a um pensamento que seja, né, visto pelos historiadores do futuro como o século XXI, o século da Ásia, né? E esse século da Ásia estaria dando fim a essa etapa de... Pode passar, por favor. A essa etapa que praticamente alguns historiadores situam entre muitas aspas, descoberta, né, de América, ou a chegada aqui dos colonizadores europeus, o contorno da África, né, de Vasco da Gama. E, enfim, esse grande mundo controlado por Ocidente, dominado por Ocidente, cujas riquezas ficaram a serviço do desenvolvimento do Ocidente e assim por diante. O que podemos aguardar do século da Ásia? Uma repetição do mesmo, mas com olhinhos puxados? Bem, há uma aposta aí, não temos a bola de cristal para saber exatamente o que esse século XXI poderá ser. Mas temos alguns indicadores que podem nos permitir pensar que esse ciclo não será uma repetição do mesmo, mas com um signo vindo da Ásia, né? Uma das questões que aí aparecem, teríamos que voltar então um pouco atrás para entender onde estamos. Há alguns autores que estão chamando esse momento nosso de uma nova Guerra Fria. Uma nova Guerra Fria porque
justamente Estados Unidos não estaria disposto, né, de bom grado a ceder o seu espaço de domínio, e a Rússia e a China, então, como contraponto, já, em certo sentido, de fato, ameaçando esse domínio. O que, no entanto, é diferente em relação à Guerra Fria, ou à Guerra Fria tradicional que nós conhecemos, né, que se caracterizou a partir do final da Segunda Guerra Mundial e marcou, por exemplo, no espaço que eu estudo, né, África e Ásia, né, marcou profundamente toda a etapa das lutas de libertação, etc. Aquela era uma Guerra Fria que basicamente estava opondo dois sistemas, né? O sistema comunista, socialista comunista, cuja, né, expressão maior foi a União Soviética, e o mundo liderado pelos Estados Unidos com o mundo capitalista. Com as transformações sofridas pela União Soviética e as transformações sofridas pela China, não seria exatamente uma repetição de uma luta ideológica. Mas tem vários autores que eu venho lendo, inclusive russos e chineses, que falam de uma Guerra Fria onde se contrapõem valores e visão de mundo. Quais seriam os valores que nesse momento estariam representados pela China e pela Rússia e que não estariam representados pelos Estados Unidos? Por um lado, a própria democracia liberal, né? Não é um valor que esteja enraizado na população, nem historicamente de nenhum dos países, inclusive da maior parte da Ásia. Mas, fundamentalmente, eu diria, até porque é também um dos temas que eu venho estudando, o legado da Conferência de Bandung e do movimento não alinhado, esses autores, entre os que, portanto, eu me incluo, assino embaixo, observam no comportamento da Rússia e da China um apreço, vamos dizer assim, um respeito por algumas noções que no Ocidente já há tempo que são letra morta. Soberania, não intervenção, respeito a todas as raças, igualdade de todas as nações e assim por diante. Praticamente estamos aqui nos 10 pontos da Conferência de Bandung, realizada na Indonésia em 1955, quando por primeira vez as populações asiáticas e africanas, na África ainda grande parte do continente na noite colonial, na Ásia já alguns países liderando esse mundo que queria ser independente, se reúnem e por primeira vez levantam a voz para dizer o que eles pretendem nesse mundo bipolar. E eles pretendem, depois de tanto tempo submetidos ao jugo colonial, ter o direito de definir seu lugar ao sol. Eles definem isso como um conceito não alinhamento. Não alinhamento no sentido, num mundo dividido de Guerra Fria, não necessariamente estar a priori amarrado a todas as decisões, a todos os pontos de vista que viessem a ser defendidos pela União Soviética, nem da mesma forma estar amarrados ou submetidos a todas as decisões, interesses, etc. dos Estados Unidos. Ou seja, ter uma voz própria, definir através do respeito do direito internacional, da soberania, da não intervenção, da igualdade de todas as raças, etc., etc., como se posicionar nesse mundo, né? Esse seria, nesse momento, então, a questão que estaria sendo colocada como essa nova Guerra Fria. Um posicionamento diferente que podemos, inclusive, pensar, eu pessoalmente acredito isso, que mesmo que a experiência histórica
da União Soviética, ou se vocês quiserem, do legado da Revolução Russa, a curto prazo, pareça que já não tem mais nada a dizer na Rússia, na verdade, ela deixa uma marca, né? É um longo período histórico onde esse país vive uma experiência histórica diferente, né? E muitos dos novos, né, das novas gerações que não conheceram essa experiência histórica observam esse momento histórico com interesse e estudam esse momento histórico, né? Eu tive a oportunidade de ver isso, tenho sido convidada para algumas conferências em Moscou e em outras cidades, e tenho conversado muito com jovens. E os jovens estão estudando tanto o período prévio da Revolução Russa como a própria Revolução Russa e seus desfechos. E no caso da China, há um movimento muito interessante também de uma volta a algumas das questões mais essenciais do pensamento tradicional. Tanto assim, vamos passar, por favor, para o próximo? Ah, sim, bom, então eu já volto aí. Só para vou voltar mais adiante. Esse pensamento tradicional chinês, na base da filosofia de Confúcio e tal, que traz uma grande dosagem de humanidade à sua percepção do estar no mundo, né? Mas aí esse slide que eu coloquei é porque essa decadência que se observa dos Estados Unidos, econômica, não tanto militar ainda, militarmente Estados Unidos sem dúvida é a potência mais importante, em termos nucleares não, né? A Rússia está equiparada praticamente com os Estados Unidos, mas em outras armas, em outros espaços, ela ainda tem uma predominância. Mas vejam só, esse é o esquema, e não é atualizado, é um dado de 2002, das bases militares que Estados Unidos tem no mundo. Está desatualizado porque, inclusive, aqui na nossa América Latina, as bases militares hoje são muito mais numerosas, lamentavelmente. A Argentina está cedendo bases militares, aqui não sabemos qual será exatamente o destino da base de Alcântara, no Maranhão, e temos no Peru, e temos em Equador, etc., novas, na Colômbia nem falar, outras situações. Mas mesmo assim, só com esses dados, já podemos ver que uma potência em declínio, com certeza vai ter muita dificuldade de manter essa estrutura militar que ela já tem no mundo e que tem sido o grande baluarte para assegurar essa dominação. Isso explica, em grande medida, os conflitos que nós estamos presenciando. Os conflitos no Oriente Médio, os conflitos em outras regiões, na África, e explica, do meu ponto de vista também, o que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Quando aqui foi descoberto o pré-sal, e houve uma grande euforia, eu me lembrei de uma das minhas experiências, do que eu brinco e chamo da minha pré-história de jornalista, né, que eu fui jornalista por algumas décadas, antes de vir para a vida acadêmica. Eu estava cobrindo, aliás, essa memória desse momento histórico me veio por duas razões, já vou explicar a vocês. Eu estava cobrindo a guerra em Angola, estava cobrindo os últimos momentos coloniais em Angola, e finalmente tive a experiência única de estar na independência no meio de uma guerra. E uma das questões que eu nunca me esqueci foi de uma jovem que atendia os jornalistas estrangeiros no que era uma espécie de pré-Ministério da Comunicação, porque ainda não existia Estado angolano independente, e ela dizia: nossa grande desgraça e nossa, evidentemente, nosso grande trunfo também é o petróleo. Ela, com a sua juventude, porque estava pelos 18, 19 anos, né, era uma estagiária, ela tinha essa noção de que Angola estava passando pelo que estava passando, pela guerra tremenda que ela estava vivenciando, que nós estávamos em Luanda, se escutava a artilharia que estava na represa de Kifangondo, a 15 quilômetros somente, estava à frente de combate, o petróleo, né, o domínio do petróleo. Quando aqui foi descoberto o pré-sal, eu me lembrei daquela menina e digo: essa é a nossa desgraça e essa também pode ser nosso grande passaporte para um futuro diferente.
A segunda questão que eu me lembrei de Angola, e aí tem tudo a ver com o que eu estou conversando aqui com vocês, foi justamente quando, agora mais recentemente, analisando essa aliança estratégica entre a Rússia e a China, né? Também estando em Angola, me lembrei, ou seja, vivi e agora me lembrei disso, a tragédia que foi para o terceiro mundo a divisão entre, nos anos 70 e tal, 80, entre a União Soviética e a China. Aquela divisão que teve no terceiro mundo um custo brutal, e concretamente na Guerra de Angola, armas russas do lado do MPLA e armas chinesas do lado do MFLA. Angolanos se matando com armas fabricadas nos dois países socialistas do mundo. Hoje, felizmente, essas duas nações aprenderam a lição da história com outras condições, mas eu sinto que essa experiência dolorosa para o resto do mundo, mas também para eles, da divisão entre essas duas grandes potências, hoje está sendo muito estudada, muito refletida, à luz de novos desafios que estão enfrentando. E essa aliança estratégica, pode passar, por favor, a Rússia hoje, que elementos tem para oferecer para a Ásia como um todo e particularmente para a China? Tem duas questões. Tem o fato de que ela está praticamente, uma parte dela na Europa, ou seja, é uma porta de entrada importantíssima para a Europa, e a questão energética, que é vital também para a China. Não é só vital para a Europa, como mas também para a China. A China necessita muito dessa energia que lhe fornece e lhe fornecerá em maior proporção ainda a Rússia. E a OTAN está cercando, vejam só, quando se dissolve o Pacto de Varsóvia, o pacto militar liderado pela União Soviética, por que se dissolve o Pacto de Varsóvia? Porque o Ocidente se compromete a desfazer a OTAN. Não fez. E mais, o Ocidente negou que existisse esse compromisso. Mas sabem que existe uma coisa muito interessante, e é que os Estados Unidos têm um bom costume, que depois de 25 anos de sigilo dos documentos, eles passam a ser abertos para pesquisa. E nos documentos que foram desclassificados estão todas as negociações que efetivamente demonstram que os russos tinham razão quando diziam que quando se desestruturou o Pacto de Varsóvia, a OTAN tinha se comprometido a desfazer, pelo menos a tirar todo o cerco que está hoje ameaçando a Rússia. No entanto, incrementaram toda a presença, inclusive particularmente nos países do Báltico. Pode passar. A Rússia hoje tem um ambicioso projeto eurasiático para reconstituir, de alguma forma, através de alianças econômicas, não no sentido anterior da União Soviética, mas reconstituir alianças com as antigas repúblicas soviéticas. Isso funciona mais em alguns casos, funciona menos em outros, mas já há parcerias importantes. E outro, vejam só, uma parceria com aqueles que nunca estiveram na esfera soviética, inclusive com o Japão, inclusive com a Coreia do Sul, que participa intensamente de acordos de cooperação com a Rússia. Vamos passar porque está terminando o tempo. O que a China tem a oferecer? Bom, a China tem a oferecer uma riqueza fantástica e uma audaciosa forma de lidar com a sua vizinhança. E aí aquela questão que eu mencionava da tradição humanista, que vem daquele legado mais ancestral. Há na China uma percepção de que a estabilidade da China depende da estabilidade da região como um todo. Então, apesar dos investimentos em infraestrutura e em todo tipo de alianças econômicas com todas as regiões do Sudeste Asiático, da Ásia Central, etc. Pode passar. E aí, então, entra esse ambiciosíssimo projeto da nova Rota da Seda, assim foi chamada aqui no Ocidente, que também já foi chamada de Plano Marshall 2.0,
só que é maior que 10 vezes o Plano Marshall dos Estados Unidos com a Europa. É um ambiciosíssimo projeto que implica, que tem inclusive desdobramentos na América Latina. Outro dia o cônsul do Uruguai aqui no Rio de Janeiro, eu estava falando com ele por uma outra questão, e me disse: você já viu, eu já tinha visto, ela tinha me mandado de Montevideo, você já viu que o Uruguai foi o primeiro país a assinar um convênio com a China para integrar a Rota da Seda? Pois é, o Uruguai já está na Rota da Seda. Então vejam aí, por favor, o próximo. Essa é uma impressionante obra de infraestrutura. Podemos ver o mapa que eu coloquei aí. Vejam só, se dá para o mapa para ver. Da China para a Europa tem oleodutos, tem linhas férreas de alta velocidade, tem cabos para a internet, tem tudo, portos, tudo que vocês possam imaginar, né? A Índia está ficando um pouquinho sumada, ela quer ter uma Rota da Seda própria, está lançando outro projeto extremamente importante. O que significa isso? Significa que para 2030, no mais tardar, nós teremos um continente asiático extremamente interligado em obras de infraestrutura, em acordos econômicos, em acordos comerciais, em acordos universitários, em acordos de think tank, de criar grupos de reflexão conjuntos. E a Europa, vejam só, a Europa é praticamente um apêndice, né, da Ásia. Está sendo, de alguma forma, sugada diante de um hegemon em decadência como os Estados Unidos. A Europa não vai ter muita alternativa. A Alemanha já está piscando o olho, porque eles têm muito mais facilidade de ir para o lado asiático do que ir para os Estados Unidos. E com os pontapés que está dando o Trump, então nem se fala que as preferências podem ser muito óbvias. Por mais que todo o aparato de inteligência, de fake news e de tudo que vocês queiram, está, claro, tentando minar essa possibilidade. Então, só para fechar, o que está acontecendo no Brasil não é alheio a tudo isso. Evidentemente que a audaciosa posição de uma diplomacia, como aqui o nosso querido Samuel com Celso Amorim levaram adiante, de integrar o Brasil, através dos BRICS, a todo esse projeto contra-hegemônico, era, assim, praticamente uma facada no estômago dos Estados Unidos. A reação dos Estados Unidos ia chegar. E aí nós estamos e fomos um pouco ingênuos, porque nós tínhamos supressão e tínhamos os BRICS. Só essas duas questões são já estratégicas para pensar tudo o que está acontecendo no nosso país. Então nós vamos ter que estudar, vamos ter que ver através de que movimentos nós refazemos as alianças, de baixo, como formiguinha, de baixo por cima, para erguer de novo aquele Brasil com que nós todos sonhamos, nesse mundo em transformação que esperamos que seja muito melhor que o século XX, o legado trágico do século XX. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz, por compartilhar conosco essas reflexões, mas também por compartilhar conosco as vivências que você teve, né, no mundo africano, no mundo árabe, que são de uma riqueza e uma ilustração tão fundamental para entender esses processos.